Muito bem. Então, agora a gente começa a parte de algoritmos aproximativos. Tá, então, repetindo aqui, o nosso dilema é: problemas de otimização na classe NP precisam de soluções em várias aplicações da vida real. Tá? No entanto, para alguns deles a gente só conhece algoritmos exponenciais. Então, o que a gente vai fazer? Tá? Então, só um parênteses aqui, gente, é que daqui para frente nós vamos lidar com problemas de otimização e não problemas de decisão, apesar de ser equivalentes esses formatos. Tá? Então, por exemplo, a gente tem o seguinte problema de decisão, né? Dado um mapa, será que a gente consegue colorir ele com K cores? Aí o problema de decisão, né, seria sim ou não. Um problema de otimização seria assim: qual que é o número mínimo de cores que eu consigo colorir esse problema? Tá bom? Então, daqui para frente, a gente vai lidar com esse formato de otimização dos problemas em questão. Tá? Bom, então, o que a gente faz com esses problemas, tá? Que são tão complexos, mas aparecem com tanta frequência na prática, né? A gente pode fazer um algoritmo força bruta, tá? Então, você pode desenvolver, às vezes, técnicas muito inteligentes de enumeração de todas as possibilidades possíveis, tá? E aí você, de forma exaustiva, enumera todas as possibilidades e acha a solução ótima, tá? Só que aí você não tem garantia sobre o tempo de execução, tá? Você pode desenvolver heurísticas, né? Então você desenvolve algoritmos intuitivos, né? Então você olha para aquele problema e você fala assim: olha, a minha intuição é que se eu repetir esse passo guloso aqui, ele vai me levar a uma boa solução, tá bom? E aí, como esse passo ele é intuitivo, ele é muito simples de implementar, o tempo vai ser polinomial. No entanto, eu não tenho nenhuma garantia se essa solução vai ser próxima do ótimo. Tá? Então, isso é uma heurística. Assim, ela pode até prover uma solução boa para você, mas você não tem ferramentas necessariamente para provar isso. Tá? Principalmente para problemas grandes, né? Porque para problemas pequenos, às vezes você acha o ótimo, compara com a sua heurística e fala assim: ah, beleza, aqui a minha heurística está bem, está próxima do ótimo. Mas se você está lidando com instâncias muito grandes do seu problema, como eu mostrei naquelas primeiras tabelas, o tempo para você achar o ótimo é 3 séculos, por exemplo. Então, não tem como você comparar a solução da sua heurística com o ótimo, né? E a terceira opção, que é o foco aqui hoje, são os algoritmos aproximativos, tá? Os algoritmos aproximativos, eles são garantidos, eles garantem um tempo de execução polinomial, tá? E eles garantem uma alta qualidade da sua solução. Por exemplo, se fala assim: a solução é garantidamente 1% do ótimo, tá? Ou então a solução é garantidamente um fator constante, por exemplo, 4 do ótimo, tá? Ou um fator que é log n do ótimo, tá bom? Então, qual que é o obstáculo aqui para vocês projetarem um algoritmo aproximativo? É que vocês precisam provar que a sua solução vai ser de alta qualidade, mesmo não tendo o valor da solução ótima, tá? Então, como que você vai provar que o seu algoritmo é bom para uma instância muito grande se você não consegue achar esse ótimo? Ninguém consegue. Tá? Então, isso aqui envolve um pouquinho de teoria de matemática, ok? Mas vocês vão ver que alguns algoritmos aproximativos são extremamente simples e elegantes, sabe? Você não precisa fazer matemática muito complexa para provar que a sua heurística tem qualidade garantida, né? Então, basicamente, um algoritmo aproximativo é uma heurística que possui uma prova de fator de aproximação. Tá? Então, como que a gente define... bom, muito bem. Então, novamente aqui, né? A gente quer resolver um problema
Não, alguns problemas de otimização, por exemplo, o problema do caminho mínimo, eles admitem algoritmos polinomiais, né? Então, como eu já disse, eles possuem uma estrutura combinatória especial que permite isso, tá? Já os problemas NP completos, eles não te dão esse guia para a solução ótima, mas alguns deles, eles têm uma estrutura combinatória que te dá um guia para uma solução muito próxima do ótimo, tá? Então, você tem que entender muito bem a estrutura do problema para achar esse caminho, tá? Então, como que a gente faz? Então, como eu já falei, como que a gente prova que o nosso algoritmo aproximativo tem uma solução de qualidade se a gente não consegue comparar ela com o ótimo? Então, o pulo do gato aqui é o seguinte, a gente tem que achar uma boa estimativa da solução ótima, que a gente chama de limite inferior, no caso de um problema de minimização, tá? Essa estimativa, gente, ela tem que ser sempre menor do que o ótimo, tá? Então, você tem que saber que ela é menor do que o ótimo, tá bom? E ela tem que ser computada em tempo polinomial, ok? Então, essa estimativa, daqui a pouquinho, gente, as coisas vão ficar um pouco mais concretas, tá? Então, o que a gente faz com essa estimativa, com esse limite inferior? Tá? A gente vai comparar o desempenho do nosso algoritmo com esse limite inferior, tá? Então, a gente vai provar, olha, esse limite inferior aqui, eu consigo calcular em tempo polinomial, ou seja, para qualquer instância, qualquer tamanho do meu problema, e eu sei que o meu algoritmo acha uma solução que está a um fator K desse limite inferior. Como eu construí o meu limite inferior de forma que ele é sempre menor que o ótimo, isso quer dizer que o meu algoritmo consegue uma solução menor do que K vezes o ótimo. Tá bom? Nós vamos ver agora um exemplo de como que isso é feito, tá? No momento isso parece muito abstrato, mas a ideia é essa, você vai pensando no problema e aí você tenta bolar uma estimativa de uma solução que sempre seja melhor do que o ótimo. Tá? E aí você compara o seu algoritmo com essa estimativa. Tá? Então, gente, só um exemplo aqui. Vamos pegar o problema de coloração em grafos. Tá? Vamos supor que a gente bateu o olho no nosso grafo e a gente viu que ele tem um subgrafo completo de tamanho K. Tá? O que isso quer dizer? Que para colorir esse grafo de forma válida, a gente vai precisar de quantas cores, pelo menos? K. Né? Então, isso seria uma estimativa. Tá? Qual que é o problema com essa estimativa? Para você achar um clique de tamanho K, não necessariamente é um problema polinomial, tá bom? Então, você tem que pensar numa estratégia que seja rápida, ok? Então, nós vamos ver aqui dois exemplos de algoritmos aproximativos, tá? Um algoritmo para o problema da cobertura de vértices em um grafo e um algoritmo para o problema do caixeiro viajante. Tá bom? Então, o problema da cobertura de vértices, que nós vamos definir daqui a pouquinho, ele é um problema NP completo, ou seja, a gente não consegue uma solução ótima em tempo polinomial. No entanto, existe um algoritmo aproximativo muito simples que te provê uma solução com garantia de aproximação igual a 2, uma constante. Tá bom? Ou seja, ele retorna uma cobertura de vértices que é no máximo 2 vezes maior do que a solução ótima. Tá? Então, para quem não está lembrado o que é o problema de cobertura de vértices, a gente recebe um grafo não direcionado, G, tá? Como esse, um grafo que não é necessariamente completo. E a gente quer achar um subconjunto de vértices que seja o menor possível, tal que esses vértices cubram todas as arestas do seu grafo.
Então, por isso que a gente chama ele de cobertura de vértices. Você quer um subconjunto de vértices que sejam adjacentes a todas as arestas do grafo. Tá? Então, o que acontece? Quando você acha o seu subconjunto C, né, que vai ser a sua cobertura de vértices, toda a aresta UV no seu grafo, ela vai ter uma ponta dentro da sua cobertura de vértices ou a outra ponta dentro da sua cobertura de vértices. Então, para cada uma dessas arestas, uma delas, pelo menos, tem que estar na cobertura de vértices. Se você tem uma aresta aqui e nenhuma ponta está na sua cobertura de vértices, quer dizer que essa cobertura não é válida, correto? Então, um exemplo nesse grafo aqui, se a gente selecionar esses 4 vértices vermelhos, a gente tem a cobertura. Ou sobra alguma aresta, gente? Sobra alguma aresta? É válida essa cobertura de vértices? É a menor possível? Alguém consegue uma cobertura menor do que 4 para esse grafo? Não é trivial, né? A gente responder qual que é a menor cobertura de vértices para esse grafo tão pequenininho assim. Né? Imagine se você tiver um grafo gigante. Muito bem. Então, antes da gente ver o nosso algoritmo aproximativo, que por sinal é muito simples, a gente vai introduzir mais alguns conceitos de teoria de grafos, bem básicos, tá? Então, primeiro a gente vai introduzir o problema de casamento, que é o matching. O problema de casamento é o seguinte, dado um grafo G, um casamento em G é um conjunto de arestas não adjacentes dentro desse grafo, tá? Então, você vai selecionar arestas para o seu casamento de forma que nenhuma delas compartilhe uma ponta, tá? Então, no fundo, por que a gente chama esse problema de casamento? Porque a gente está casando os vértices, né? Então, a gente não pode ter triângulos amorosos aqui, né? Não pode ter A casado com B, B casado com C. Não, a gente tem que ter A casado com B e D casado com C, certo? Então, o casamento em outras palavras, um conjunto de arestas independentes do seu grafo. Arestas que não compartilham um vértice, tá bom? Então, a gente pode ter o que a gente chama de um casamento maximal, tá? Que é diferente de um casamento máximo. Né? O casamento maximal é o seguinte, você começa a selecionar arestas no seu grafo, aí, no momento em que você não consegue mais acrescentar nenhuma aresta ao seu conjunto, porque todas as outras são adjacentes, você chegou no momento maximal do seu casamento, tá bom? Então, por exemplo, se a gente selecionar essa aresta aqui nesse grafo, tem jeito de pegar alguma outra aresta nesse casamento? Não tem, tá? Então, você teve o azar, você pegou essa uma aresta só e acabou, ninguém mais pode casar nesse grafo. Ok? Então, aqui a gente pega um outro grafo, ou é o mesmo grafo? É o outro grafo, tá? Aí a gente pega essas duas arestas aqui também, não tem como selecionar nenhuma outra, tá? E a mesma coisa nesse terceiro grafo. Veja, gente, que um casamento maximal é diferente de um casamento máximo, ok? Então, por exemplo, nesse primeiro grafo, apesar desse casamento ter sido maximal, ele não é máximo, porque se a gente escolher as arestas numa ordem diferente, a gente consegue casar, ter 2 casamentos, tá? Ao invés de um só. E mesma coisa nesse segundo grafo aqui, a gente consegue ter 3 casamentos em vez de 2, se a gente selecionar com mais cuidado essas arestas, tudo bem? E, por último, a gente tem o casamento perfeito. O que é o casamento perfeito de um grafo? Quando você casa todo mundo, não tem ninguém que ficou para titia, tá? Então, em algum desses exemplos, a gente tem um casamento perfeito. O B, esse B aqui, né? Aqui todos os vértices foram casados. Ok? Esse problema aqui, gente, ele é um outro exemplo de problema polinomial, tá bom? Muito bem. Então, agora voltando ao nosso problema de cobertura de vértices.
Um fato interessante é o seguinte, o problema de casamento maximal no mesmo grafo é um limite inferior para o problema do casamento da cobertura de vértices. Tá? Então, como que a gente consegue ver isso? Tá? Então, o que isso quer dizer? Que aqui, o ótimo é sempre maior do que o casamento maximal. Tá bom? Então, se a gente pega um grafo e a gente acha o casamento maximal nesse grafo, de forma super simples, vai só pegando as arestas e eliminando todas as adjacentes. Pega a próxima, elimina todas as adjacentes. Aí você tem esse casamento maximal. O tamanho dele é um limite inferior para a sua cobertura de vértices mínima. Tá? Então, a cobertura de vértices ótima vai ser sempre maior ou igual a esse casamento maximal. Faz sentido? Vamos ver por quê? Tá, então, primeiramente, o nosso algoritmo, tá? A gente começa com a cobertura de vértices vazia, tá? A gente coloca aqui no nosso conjunto E' todas as arestas do grafo e a gente tem o while aqui, enquanto as arestas esse conjunto aqui não for vazio, o que a gente faz? Pega uma aresta arbitrária, coloca ambas as pontas dentro do conjunto de cobertura de vértices, tá? Remove do conjunto restante de arestas todas as arestas incidentes a essas duas pontas. Então, você remove todas as arestas adjacentes. E aí faz de novo, escolhe uma outra aresta arbitrária, inclui as duas pontas no seu conjunto C de cobertura de vértices, remove todas as adjacentes até que você ou incluiu ou removeu todas as arestas naquele grafo, tá bom? E retorna o conjunto C, tá bom? Então, esse é o seu algoritmo aproximativo de cobertura de vértices, tá bom? Gente, por que nós temos que pegar as duas pontas e não uma ponta só do conjunto do casamento maximal? Poderia ter pegado só uma? Ia dar certo? Então, vamos ver aqui, ó. Por exemplo, aqui a gente tem o conjunto maximal, né? Só uma aresta. E aí, então, o que o algoritmo faz? Ele pega essa aresta, pega todas as outras arestas adjacentes, joga fora e coloca no conjunto de cobertura de vértices essa ponta e essa ponta. Será que seria possível colocar só uma ponta no conjunto de cobertura de vértices? Ia funcionar? Por que não ia? Então, vamos supor que a gente pega só esse cara aqui, tá? Esse vértice aqui. Quantas arestas ele vai cobrir? 2. Então, a gente fica com 4 arestas descobertas, correto? Mas, se a gente pega as duas pontas dessa aresta, quantas arestas nós vamos cobrir? Sei, todas, correto? Por que a gente cobre todas? Porque aquela ponta ou ela é incidente à aresta que você removeu, que era adjacente, ou ela é incidente à aresta que você incluiu. E você fez isso exaustivamente até remover todas as arestas. Você fez isso com todas, ok? Então, se você pegar as duas pontas de um casamento maximal de um grafo, você sempre vai cobrir todos os vértices, pela construção do algoritmo. Faz sentido, gente? Muito bem. Então, uma demonstração aqui, tá? Então, a gente pega uma aresta qualquer, coloca as duas pontas na nossa cobertura de vértices e remove todas as arestas adjacentes e joga fora. Veja bem, na hora que a gente joga fora todas essas arestas, nós temos a garantia de que todas elas foram cobertas por esses dois vértices, tá? Próximo passo, escolhe uma outra aresta aleatória, por exemplo, esta, tá? Pega as duas pontas, coloca na nossa cobertura de vértices, remove todo mundo que foi coberto por esses vértices, tá? Acabou? Não, né? Ainda sobrou uma aresta aqui.
Então, a gente vai pegar ela, a que sobrou, não tem opção, e pega as duas pontas dela e remove todo mundo que foi incidente a elas. E agora, quantos vértices tem a nossa cobertura de vértices? Quantos? Ô, gente, quantos vértices tem a nossa cobertura de vértices? 6. Essa é a solução ótima? Não, vocês acabaram de ver que tem uma solução com 4. Tá bom? Mas nós vamos provar agora que essa cobertura é no máximo 2 vezes maior do que a cobertura ótima. Tá bom? Como que a gente vai provar isso? Não, primeiro nós vamos provar que o algoritmo nosso é polinomial. Precisa? Então, para cada aresta, a gente pega uma aresta arbitrária e inclui no conjunto de vértices ordem 1, né? Depois, a gente remove do nosso conjunto todas as arestas incidentes. Isso aqui pode ser tão grande quanto n, né? Podem ter n vértices incidentes a essa aresta, n menos 2, né? Então, isso aqui pode demorar. E aí, quantas vezes a gente faz isso aqui tudo? N3, ok? Então, o nosso algoritmo simples, ele tem complexidade polinomial e ele acha uma cobertura válida de vértices, ele vai cobrir todas as arestas. Agora, só falta provar que ele tem um fator de aproximação, certo? Então, vamos ver, gente. As arestas que o nosso algoritmo seleciona pertencem a um casamento maximal, certo? O que isso quer dizer? A definição do casamento. Não pode ter triângulo amoroso, né? Então, as pontas delas são todas independentes no nosso grafo. Correto? São as arestas que o nosso algoritmo selecionou. Né? O nosso algoritmo vai pegar a ponta de cada uma delas. Então, se o nosso algoritmo selecionou 4 arestas, ele vai pegar 8 vértices e colocar na cobertura de vértices. Então, elas são todas independentes. Então, o que isso quer dizer? Agora pense, gente, na cobertura de vértices ótima. Para cobrir essas 4 arestas, quantos vértices, para cobrir só essas 4, tá? Só elas. Quantos vértices o ótimo precisa ter na cobertura? 2? Alguém falou 2? 4? Hã? Quantos? 6? 4? Então, eu acho que eu escutei 4 mais vezes aí do auditório. 4 tá certo. Por quê? Porque o ótimo, olha só, ele tem que selecionar pelo menos uma ponta de cada uma delas. Porque se ele não selecionar nenhuma ponta, ele vai deixar essa aresta descoberta. Porque ela não é incidente a nenhum outro vértice. Ela só é incidente a essa ponta e a essa ponta. Então, a solução ótima tem que escolher ou esse cara, colocar na cobertura, ou esse cara, 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 ou esse cara. Então, 4 é o mínimo que o ótimo tem que selecionar. É o mínimo. Para cobrir só essas 4. Não estou nem falando do resto. Deve ser mais. Tá bom? Mas é pelo menos essas 4. Então, o que isso quer dizer, gente? Então, o ótimo vai ter pelo menos esses 4 caras aqui. Tá? E o nosso algoritmo pegou todas as pontas, né? Então, o ótimo precisa de pelo menos 4 e a gente pegou 8. E a gente cobriu todo mundo com esses 8, tá? Então, a diferença entre a solução ótima e o nosso algoritmo é no máximo 2. Vocês entenderam, gente? Ficou claro? Então, tudo isso vem da definição do casamento maximal. Né? O casamento maximal a gente sempre computa em tempo polinomial. É facinho de computar. Ok? A partir desse casamento maximal, a gente constrói uma solução viável. Uma cobertura de vértices válida. Tá? E a gente sabe que o casamento maximal, o número dessas arestas, é um limite inferior para o nosso ótimo. O ótimo não consegue cobrir todos os vértices com menos do que o casamento maximal. Qualquer casamento maximal.
Tá bom? Muito bem, gente. Então, a prova final de aproximação fica assim. O tempo de execução do nosso algoritmo é V vezes E, onde V é o número de vértices, E é o número de arestas. Né? O ótimo da cobertura de vértices, ele tem que ser maior ou igual ao casamento maximal. E o nosso algoritmo seleciona exatamente 2 vezes o casamento maximal do grafo. Ou seja, o nosso algoritmo seleciona no máximo 2 vezes o número de vértices na cobertura de vértices ótima. Tá bom? Então é simples assim. Perguntas? Se ele for maximal, não. Porque se ele for maximal, o que isso quer dizer? Qualquer outra aresta do grafo é adjacente a uma das arestas do casamento maximal. Então, se você pegar as 2 pontas dele, vai cobrir todas as arestas, vai ser adjacente a todas as arestas do grafo. Ele é sempre válido. Pessoal, então a gente vai fazer 3 perguntas. Dado esse algoritmo, a gente acha o casamento maximal, pega as 2 pontas de cada aresta. Será que o fator de aproximação dele pode ser melhorado? Será que tudo bem, a gente pega 2 vezes aquilo e o nosso lower bound era o tamanho do maximal, mas será que o ótimo está ali no meio? Será que o lower bound nunca é igual ao ótimo, o lower bound que a gente usou? Tá entendendo, gente, a pergunta? Será que o fator de aproximação desse algoritmo pode ser melhorado através de uma análise mais elaborada? E a segunda pergunta, será que existe um algoritmo melhor para esse mesmo lower bound? Então, a gente acha o casamento maximal, mas a gente não seleciona todas as pontas. Faz alguma coisa mais inteligente. Às vezes não precisa selecionar todas as pontas. Será que a gente consegue um algoritmo mais eficiente para esse mesmo lower bound? Tá? E a terceira pergunta, existe um outro lower bound para o problema de cobertura de vértices que vai nos fornecer outro algoritmo? Tá? Então, a primeira pergunta, a resposta é não. Tá bom? Então, dado esse algoritmo, o seu fator de aproximação não pode ser melhorado. Por quê? Porque basta a gente pegar esse exemplo aqui, o que a gente chama de... como que eu traduzo isso para português? Tight example. Alguém tem uma... É um exemplo, assim, limite, que vai demonstrar, né, aquela afirmação. Então, a gente vai pegar um grafo bipartido, KNN, ok? O que é um grafo bipartido completo, tá? Ele possui 2 conjuntos de vértices que são independentes e entre esses 2 conjuntos tem todas as arestas possíveis, tá? Então, isso é um grafo bipartido completo, tá bom? E agora a gente vai ver o seguinte, o nosso algoritmo vai escolher quantos vértices nesse grafo. Então, primeiro nós vamos escolher o casamento maximal. Então, a gente pode pegar essa aresta aqui, essa aresta aqui, essa aresta aqui. Quantas arestas tem? Independentes? Quantos casamentos pode ter aqui no grafo bipartido? Sem criar triângulos amorosos? 3, né? Ou N, né? Se esse grafo for N por N, N, né? Então, o nosso algoritmo vai achar um casamento maximal de tamanho N e vai pegar todas as pontas, que são os 2N vértices. Então, o nosso algoritmo vai selecionar todos os vértices. Correto? E o ótimo, gente? O ótimo vai selecionar quantos vértices aqui para cobrir todas as arestas da cobertura de vértices? Só N, né? Então, basta a gente pegar só o pessoal em uma das partições aqui, do grafo bipartido, que só esses 3 vértices cobrem todas as arestas. Tá bom?
Então, o que esse exemplo mostra para a gente? Que, dado esse algoritmo e esse lower bound, não dá para melhorar o fator de aproximação. Que existem instâncias em que o ótimo é exatamente 2 vezes melhor do que a solução que a gente acha com o nosso algoritmo. Tá bom? Então não dá, o ótimo não está ali no meio, o ótimo é exatamente o tamanho do casamento maximal. Ok? Segunda pergunta. Existe um algoritmo melhor para esse lower bound? A resposta é não. E o exemplo que a gente ilustrativo para essa afirmação é a seguinte: a gente pega um grafo completo que tem um número ímpar de vértices. Tá? Então, por exemplo, nesse grafo aqui K5, né, um gráfico completo de tamanho 5. Qual que é o tamanho do casamento maximal? Quantos casamentos dá para fazer nesse grafo? 2. Tá? Então, a pergunta é, dado esse lower bound de 2, a gente consegue fazer um algoritmo melhor, ou seja, que não pegue todas as pontas dessas arestas? Não, por quê? Porque a cobertura ótima de vértices nesse grafo, ela tem que ter pelo menos quantos nós? Para cobrir todas as arestas? 3? Então, com 3 dá para cobrir todo mundo, gente? Quais 3? Quem falou? Vem fazer aqui no quadro. Não tem quadro. Dá para cobrir todas as arestas com 3 vértices? Então, vamos pegar esse cara. Qual outro? Esse cara, esse e esse. Não, 3, desculpa. Esse e esse. Então, vai ter uma aresta aqui que a gente não cobriu. Então, vamos pegar esse e esse. Vai ter uma aresta aqui que a gente não cobriu. Então, tem que ter pelo menos 4 vértices na cobertura de vértices, certo? E para um grafo completo de tamanho 2K mais 1, o ótimo vai ter pelo menos 2K. Ok? E o tamanho maximal aqui, o casamento maximal é K. Ou seja, dado esse lower bound do casamento maximal, a gente tem que pegar todas as pontas, tá? O algoritmo, esse é o algoritmo, você precisa fazer isso em algumas instâncias para conseguir uma solução válida. Entenderam, gente? Esse exemplo, o que ele mostra? Que você tem que pegar todas as pontas do casamento maximal, senão você não cobre todo mundo. Então, para esse lower bound, não tem algoritmo melhor. E a terceira pergunta, gente, a última. Existe um lower bound melhor para o problema de cobertura de vértices? A gente não sabe, é um dos problemas centrais em aberto na área de algoritmos aproximativos, tá? Então, se alguém conseguir um lower bound melhor, me procurem que nós vamos publicar um super artigo, tá bom? Gente, alguma pergunta sobre o problema de cobertura de vértices? Deu para entender um pouquinho, assim, como é que... essa estratégia, né? A gente adivinha uma solução, um lower bound, uma estimativa, tá? E a partir dela, a gente constrói uma solução viável. Tá? E, gente, o último problema que a gente vai ver aqui é o problema do caixeiro viajante, tá? Então, vamos supor que a gente tenha um conjunto de cidades, tá? E a gente quer fazer uma volta ao mundo, a gente quer visitar todas elas, tá? Qual que é o problema? Senão todo mundo faria isso se a gente tivesse tempo, né? E, além do tempo, dinheiro. Cadê o negócio?
Então, cada um desses voos, né, a gente, na verdade, qualquer par de cidades, basicamente quase no mundo, vai ter um voo direto, eu imagino. Assim. Vamos assumir que sim, tá? Vamos assumir que tenha um voo direto entre qualquer par de cidades, tá bom? E aí, tem o custo da passagem de avião, né? Então, se você quer passar em todas as cidades, você vai tentar achar uma sequência de pontos aqui que minimize o seu custo total de passagem de avião, tá bom? Esse é o problema do caixeiro viajante, tá? Então, a gente recebe um grafo completo, ponderado. Então, o que isso quer dizer? Que o grafo tem todas as arestas possíveis e cada uma delas tem um custo. Agora, só uma pergunta, gente, vamos voltar aqui. Esse custo, ele é proporcional à distância geográfica entre as duas cidades, necessariamente? Então, se a distância é maior, o custo é proporcional a essa distância? Na vida real? Gente, vocês já compraram passagem aérea? Oi? Não, voar aqui dentro do Brasil está mais caro do que voar para o exterior. Então, na realidade, não é, né? Então, na verdade, essa função de custos, ela é meio arbitrária. Pelo menos para esse problema de dar a volta ao mundo. Ok? Muito bem, vamos ver nesse grafo aqui, tá? A gente tem esses custos aqui nessas áreas. Qual que vai ser o melhor caminho aqui, o que a gente chama de ciclo hamiltoniano, né? O que é um ciclo hamiltoniano no grafo? É o ciclo que começa e termina no mesmo vértice, passa por todo mundo e não repete nenhum vértice, tá bom? Isso é o ciclo hamiltoniano. Então, o caixeiro viajante, ele quer achar o ciclo hamiltoniano de menor custo, tá? Então, nesse caso aqui, o menor custo é 10, tá bom? Mas só de bater o olho, vocês podem ver que não é trivial, né? Não é trivial isso. Na verdade, esse problema é um problema NP completo, tá? Ele não admite uma solução eficiente, ótima em tempo eficiente. E tem mais, gente, esse problema, ele é super difícil, esse problema do ciclo hamiltoniano. Se a gente assumir que a função de custos nas minhas arestas é arbitrária, a gente pode provar que esse problema não pode ser aproximado por nenhum fator constante, nenhuma função de n. Tá? Então, esse problema é demoníaco mesmo. Não só ele não admite uma solução ótima em tempo polinomial, ele não admite nenhuma solução aproximada com garantia em tempo polinomial. Tá bom? Se a gente assumir que os custos são arbitrários. Agora, se a gente assumir que os custos obedecem à desigualdade triangular, aí sim nós temos um algoritmo aproximativo eficiente para esse problema. Tá? O que é a desigualdade triangular? Tá? Basicamente, ela pega todos os triângulos no nosso grafo e diz o seguinte, imagine que esses vértices sejam coordenados no espaço euclidiano, por exemplo. Assim, mais genericamente falando, mais formalmente, é um espaço métrico, ok? Então, o que a desigualdade triangular diz é o seguinte, que essa hipotenusa aqui, ela não pode ser maior do que a soma desses dois catetos. Se você tem 3 pontos, né? Então, o que acontece se essa hipotenusa for maior do que a soma dos catetos? Né? Então, a gente vai aumentando a hipotenusa, né? No pior caso, a gente tem uma reta em que a hipotenusa é exatamente igual à soma dos catetos. Se a gente aumentar ela mais ainda, o que acontece? Você separa aqueles pontos em 4 pontos, né? Então, se você tem um espaço métrico, a função de custos, né, as distâncias entre os pontos são amarrados pela desigualdade triangular. Ok? Alguma pergunta aqui? Então, assumindo que nós temos uma função de custos que obedece à desigualdade triangular, tá? Nesse caso, nós temos um ótimo lower bound para o problema do caixeiro viajante, que é a árvore geradora mínima. Tem alguém aqui que não sabe o que é uma árvore geradora mínima de um grafo? Árvore geradora de um grafo, você sabe o que é uma árvore? Tá? Então, uma árvore é um grafo conexo que não possui nenhum ciclo. Tá? Então, se você tem n vértices, quantas arestas tem uma árvore?
Você tem que ligar todos os N e não pode ter nenhum ciclo. Quantas arestas tem uma árvore em N vértices? N-1, sempre. N-1. Você pode ter várias árvores possíveis, mas se ela vai ter sempre N-1 aresta, porque se você colocar mais uma, vai ter um ciclo. Se você tirar uma, vai desconectar em duas, tá bom? Então, uma árvore geradora, ela simplesmente, você pega o grafo com as suas arestas e você vai jogando fora as arestas do grafo de forma a deixar uma árvore dentro do seu grafo que abrange todos os vértices. Então, você vai deixar exatamente N-1 arestas no seu grafo, que vai conectar todos os vértices de forma mínima, ok? E aí ela não vai ter nenhum ciclo. O que é a árvore geradora mínima? É uma árvore geradora que tem o menor custo de todas as árvores geradoras de um grafo. Você pode ter várias formas possíveis, né, de ter árvore geradora. Tá bom? Então, a árvore geradora de um grafo é basicamente um subconjunto de N-1 arestas que conectam o seu grafo. Tá bom? De menor custo. E esse é um problema polinomial. Tá? Então, isso é um dos problemas que, assim, apesar de parecer complexo, de ter uma estrutura meio combinatória, ele possui algoritmos polinomiais. Tá? E ele vai servir como lower bound para o nosso caixeiro viajante. Por quê? Tá? Então, gente, para a gente visualizar isso, essa conexão entre árvore geradora mínima e a solução ótima do caixeiro viajante, vamos imaginar a solução ótima do caixeiro viajante, tá bom? Vamos supor que nesse grafo, esse circuito seja a solução ótima, tá? Qualquer que ela seja, a gente não consegue achar ela, mas vamos supor que seja essa aqui, tá bom? Se a gente remover... Vocês concordam que tem que ser um ciclo, né? No final, a solução do problema do caixeiro viajante é um ciclo, tá bom? Se a gente remover uma aresta desse ciclo, qualquer uma, o que a gente vai ter? Uma árvore geradora. Uma árvore geradora qualquer. Tá bom? Então, se eu pegar a menor árvore geradora de todas, eu sei que o meu ciclo ótimo hamiltoniano, ele vai conter aquela árvore geradora mínima menos uma aresta. Certo? Porque o circuito hamiltoniano, ele contém alguma árvore geradora. Como eu peguei a menor possível, então o custo do ciclo hamiltoniano tem que ser estritamente maior do que a árvore geradora mínima desse grafo. Então, essa aqui é a sacada. Só que é o seguinte, quando eu for achar a minha árvore geradora mínima, assim, é óbvio que ela não vai ser um ciclo. Ela vai ser uma árvore, ela vai ter uma raiz, ela vai ter folhas, ela vai ter nós intermediários. Como que eu transformo uma árvore geradora mínima num ciclo hamiltoniano? Tá? Mas o lower bound vocês entenderam, né? Então, todo ciclo hamiltoniano ótimo, ele vai ter uma árvore geradora mínima dentro dele. Muito bem. Então, qual vai ser o nosso algoritmo para transformar uma árvore geradora mínima, que não é um ciclo, num ciclo hamiltoniano, tá? Então, a gente computa a árvore para o nosso grafo, tá? Depois, a gente vai caminhar nessa árvore em pré-ordem, tá? Então, basicamente, começa com a raiz, segue um dos filhos e aí vai caminhando em profundidade, tá bom? E aí você faz esse passeio, né, esse walk nessa árvore, tá? Até você parte da raiz e volta na raiz, tá? Então, isso não é um ciclo, é um passeio. Por que é um passeio? Porque você vai visitar alguns vértices mais de uma vez, certo? Mas você vai visitar todos, mas alguns vão estar repetidos nesse caminho, tá? Nessa brincadeira, o custo do nosso percurso ficou em quanto? O custo da árvore mínima vezes 2, né? Porque basicamente cada aresta a gente vai caminhar por ela 2 vezes. A gente vai ver agora uma ilustração, tá? Dado esse passeio, como que a gente transforma ele num ciclo hamiltoniano?
tá? A gente vai incluindo os vértices dentro do ciclo na ordem que eles foram incluídos no passeio, tá? E a gente vai pular aqueles vértices que estão repetidos no passeio. Então, aqueles que foram repetidos, a gente vai simplesmente pegar um caminho, uma passagem de avião, que vai direto do último não repetido para o próximo não repetido. Ok? E aí, isso vai virar um ciclo hamiltoniano. Então, vamos ver um exemplo, tá? Então, nós temos um conjunto de cidades, de pontos, tá? E aí, a gente achou a árvore geradora mínima desses pontos, tá? Agora, a gente vai fazer um caminhamento pré-ordem nessa árvore. Tá? Então, esse caminhamento vai gerar para a gente um passeio, né? Porque a gente não está com pressa, a gente vai visitar algumas cidades mais de uma vez. E o custo desse passeio é o dobro do custo da árvore. No máximo, o dobro do custo do ótimo, né? Certo? Muito bem, como que a gente vai transformar esse cara num ciclo? A gente vai incluindo os vértices no ciclo na ordem que eles apareceram. Então, primeiro esse cara, depois esse cara, depois esse cara. Aí, agora o passeio volta para cá, né? Ele repete esse ciclo. Em vez de a gente incluir esse cara aqui no ciclo, a gente inclui o próximo nó que ainda não foi visitado. Então, a gente sai daqui, vem para cá e vem direto para cá. Tá? Então, esse triângulo aqui foi substituído, esses dois lados foram substituídos por esse lado aqui do triângulo. Tá? Vamos ver se o desenho deixa isso mais claro. Vocês estão entendendo o que está acontecendo, gente? Então, aqui, ó, eu começo daqui, né? Aí eu desço, só que o meu caminho pré-ordem, ele voltaria para cá. Tá? Só que ao invés de voltar, eu pulo para o próximo ainda não visitado. Aí continuo no meu caminho, né? No meu passeio. Aí eu venho para cá, e aí no passeio eu teria que voltar para esse vértice, só que ele ainda não foi, ele já foi visitado. Então o que eu faço? Eu pulo para o próximo, tá? Então agora eu estou nesse nó aqui. O próximo nó no passeio seria esse cara, depois esse, todos eles eu já visitei. Então, ao invés de voltar neles, eu vou no próximo ainda não visitado. Ok? Então, a partir daqui eu vou para onde? Né? Aí, desse cara aqui eu desço para cá, e agora, ao invés de voltar pelo mesmo caminho, eu corto, faço um corte aqui e vou no último vértice que eu ainda não visitei, ou então a origem. Por que isso aqui é sempre possível, gente, fazer esse corte? Porque o meu grafo é completo, tá? Essa é a definição do problema. A definição do problema é que o meu grafo é completo. E, além disso, as funções de custos nos meus vértices obedecem à desigualdade triangular. Então, o que isso quer dizer? Quando eu troco essa aresta mais essa aresta por essa, eu posso aumentar o meu custo? Não, porque essa aresta, ela é no máximo a soma dessas duas, ela não pode ser maior, tá bom? Então, toda vez que eu faço esse corte aqui no meu caminho, eu não estou aumentando o custo da minha viagem. E no final das contas, eu tenho um ciclo hamiltoniano nesse grafo, né? Então, como que eu transformo isso num ciclo? Ou seja, um ciclo em que eu só visito cada cidade uma única vez e volto para o início. Então, eu vou visitando os vértices na mesma ordem do caminhamento pré-ordem, tá? Só que, então, esse cara, depois esse, depois esse. Aí, o próximo seria esse, né? Só que ao invés de inserir ele, porque ele está repetido, eu já visitei esse cara, aí eu vou para o próximo ainda não visitado. Aí, eu continuo no caminhamento pré-ordem. Tá? Só que ao invés de voltar para o cara que eu já visitei, eu vou para o próximo ainda não visitado. Aí daqui que o pulo é grande, né? Porque, olha só, ao invés de voltar para cá, tá? Como se eu tivesse cortado um triângulo para cá. Só que esse triângulo também eu já visitei, esse nó aqui. Então, eu vou pegar daqui e pegar o próximo, cortar para cá, né? Só que esse cara também eu já visitei.
Então, eu vou pegar daqui e cortar para esse cara que é o primeiro que eu não visitei ainda. Tá? Aí o próximo na pré-ordem é esse que é não visitado, depois esse que é não visitado, e depois, ao invés de voltar para cá, eu vou cortar um triângulo para cá. Só que esse já foi visitado, então ao invés de cortar o triângulo para cá, eu corto direto para cá. Tá bom? E nenhuma dessas operações triangulares aumenta o custo do meu percurso total. Por quê? Porque eu tenho um espaço métrico aqui. Então, se as passagens de avião fossem realmente proporcionais à distância geográfica, o problema seria muito simples, viu, do caixeiro viajante, da volta ao mundo. Gente, ficou claro o algoritmo? Então, qual que vai ser o custo, o fator de aproximação do meu caminhamento, né? Então, a gente sabe que o ótimo, né, o ciclo hamiltoniano ótimo, ele é maior ou igual à árvore geradora mínima, né? A gente viu isso. A árvore geradora mínima, né, o que a gente faz? A gente dobra o custo dela no nosso caminhamento pré-ordem, né? Então, é como se o nosso caminhamento pré-ordem fosse 2 vezes o custo da árvore geradora mínima. E aí depois, quando a gente transforma o caminhamento pré-ordem na árvore geradora mínima, num ciclo hamiltoniano, a gente, por causa da desigualdade triangular, não incrementa o custo do passeio. Então, a gente permanece nesse meio aqui, tá bom? Então, o nosso ciclo hamiltoniano é menor ou igual a 2 vezes o ótimo. Então, aquelas mesmas perguntas que a gente fez para o problema de cobertura de vértices. A gente consegue melhorar o fator de aproximação desse algoritmo? Tá? Então, a resposta é não, ok? E o exemplo ilustrativo aqui seria o grafo completo Kn, tá? Então, no grafo completo Kn, em que os custos são dados por essa função aqui, tá? Então, esses verdinhos aqui têm custo 1 e os vermelhinhos têm custo 2. Veja que essa função de custos obedece à desigualdade triangular, tá? Então, o custo ótimo aqui de um ciclo hamiltoniano é 6, ok? Agora, vamos ver o que o nosso algoritmo consegue. Tá? Então, vamos supor que o nosso algoritmo tenha achado essa árvore geradora mínima. E ele começa a caminhar nela, fazer o caminhamento pré-ordem. Tá? O custo da árvore é 5. Tá? E aí ele começa a caminhar nela, né? E aí, ao invés de repetir aqui a raiz, ele pula para a próxima folha. E a próxima folha, ela usa essa aresta vermelha aqui, que tem custo 2, tá? Então, se a gente tiver muito azar, a gente vai pegar várias dessas arestas vermelhas no nosso caminhamento pré-ordem, ok? E aí a gente vai acabar com o custo exatamente o dobro da árvore geradora mínima, tá bom? Então, assim, no pior caso, o fator de aproximação é exatamente 2 desse algoritmo. Então, a gente não pode melhorar o fator de aproximação, tá? Segunda pergunta, existe um lower bound, né, uma estimativa melhor para esse problema? Existe, tá? E a resposta é a seguinte: a gente vai combinar uma árvore geradora mínima com o casamento perfeito nesse grafo. Tá? A gente vai achar o casamento perfeito mínimo e a árvore geradora mínima. E aí, na hora de fazer o caminhamento pré-ordem na árvore, a gente vai usar também as arestas do casamento perfeito. Tá? E qual que é o custo total do casamento perfeito aqui? É no máximo metade do ótimo. Por quê? Porque o ótimo contém um ciclo, né? E se você pegar uma aresta sim, outra não, uma aresta sim, outra não, para eles serem independentes, né? Para ser um casamento, você vai estar pegando só metade daquele ciclo, ok? Então, se a gente fizer um caminhamento nesse grafo aqui, ó, a gente consegue evitar aquelas arestas longas da árvore, ok? E aí a gente consegue ter um custo menor, tá?
qual que vai ser o limite total desse custo? Vai ser o custo de uma árvore mais o custo de um casamento perfeito, que é metade do ótimo. Tá? Então, aqui a gente consegue 3/6 do ótimo com esse novo algoritmo. Existe um algoritmo de aproximação para o caixeiro viajante métrico que tenha fator de aproximação melhor do que 3/6? Isso é outro problema importante em aberto na área, tá, gente? Então, esse último limite que eu descrevi é o melhor que a gente conhece até hoje, tá? E o problema genérico do caixeiro viajante, onde a função de custos não obedece à desigualdade triangular, são valores arbitrários. Esse problema, igual eu já falei para vocês, é o problema do demônio, assim, um dos problemas mais difíceis em ciência da computação. Ele não admite nenhum fator de aproximação constante maior ou igual a 1 ou uma função de n. Tá? A gente pode provar isso, porque se esse algoritmo existisse, isso implicaria que o problema do ciclo hamiltoniano é polinomial. Então, se a gente achar um algoritmo aproximativo para o problema do caixeiro viajante genérico, que tenha um fator de aproximação, vamos supor, ρ aqui, a gente conseguiria construir um algoritmo polinomial ótimo para o problema do ciclo hamiltoniano, que seria uma contradição. Isso só seria possível se P fosse igual a NP, tá bom? Então, últimas observações. Uma coisa que eu não toquei, um assunto que eu não toquei aqui nessa apresentação, que é a programação linear. Simplesmente isso exige assim, um curso um pouco mais aprofundado, mas é só para vocês saberem que programação linear está no coração do projeto de algoritmos aproximativos, tem tudo a ver, tá? Mas isso vocês aprendem em cursos mais avançados aí de computação. Só para vocês saberem que na hora de gerar limites inferiores, nós podemos usar relaxações lineares do nosso problema, tá? Na verdade, aqui, alguns problemas, né, eles podem ser representados através de uma função objetivo, tá? E algumas restrições que apresentam retas ou hiperplanos no espaço. E aí a interseção desses hiperplanos seria a região de viabilidade do nosso problema, tá? E aí a gente pega a função objetivo nessa região e tenta achar uma combinação de variáveis que maximize essa função objetivo, tá? Esses problemas, muitos deles podem ser resolvidos em tempo polinomial, tá? Só que os problemas NP completos, eles não podem ser formulados como programação linear. Geralmente, eles são formulados como programação inteira, tá? Só que aí você pode relaxar as restrições de integralidade e gerar um problema como esse, que vai servir como um limite inferior para o seu problema, tá? Que é uma técnica um pouco mais automática, genérica, né? Ela não é tão sob medida para cada problema, então você pode usar essas técnicas, ok? Então, finalizando aqui, como é que a gente lida com problemas NP completos? A gente tem que escolher duas dessas três alternativas. Resolve o problema de forma exata, garante que o algoritmo vai terminar em tempo polinomial, mas aí a gente não consegue resolver todas as instâncias do problema. Geralmente resolve só umas poucas, tá? Ou então a gente resolve todas as instâncias do problema, resolve o problema de forma exata, mas nesse caso a gente não consegue garantir que o algoritmo vai terminar em tempo polinomial, tá? Ou então a gente garante que o problema termina em tempo polinomial, resolve todas as instâncias do problema, mas desse jeito a gente não consegue resolver o problema de forma exata, a gente tem que resolver o problema de forma aproximada. Então, ok.